mais um grande tema dedicado à política. Eu vou começar por si, Lopes Fonseca, e vou abordar as eleições no PSD, Madeira. Já há 4 candidatos conhecidos. O último foi Sérgio Marques. Acha que é um bom nome para tirar, para suceder Alberto João Jardim? Aliás, fazendo um pouco a retrospectiva do último grande tema aqui, a minha leitura da política regional e sobretudo no âmbito do PSD é que o Dr. Alberto João Jardim não vai permitir que ninguém lhe suceda. Portanto, para mim é um facto consumado que ele vai tentar ir a eleições antecipadas no próximo ano. Mas a partir do cenário de que isso não acontece, nessa eventualidade, eu penso que o Dr. Sérgio Marques é um bom candidato dentro do PSD, obviamente. No entanto, não deixam todos de fazer parte da própria história do PSD, ou seja, os 4 candidatos que se conhecem, provavelmente irão ser anunciados mais no futuro, são candidatos que nos últimos anos praticamente foram escolhidos como delfins do Dr. Alberto João Jardim. Ele é que o escolheu. Tanto o Dr. Sérgio Marques para o Parlamento Europeu, não na última legislatura, porque, como se sabe, houve ali um quid pro quo com o Dr. Alberto João Jardim e fez com que o Dr. Sérgio Marques não integrasse a lista. No entanto, o Dr. Sérgio Marques era um dos nomes apontados para a candidatura de Funchal. O que significa que acaba por ser um candidato também da ala do Dr. Alberto João Jardim. No entanto, em termos da candidatura do PSD, o Dr. Sérgio Marques terá que percorrer um longo caminho, em termos da própria eleição, se quiser, se chegar a ir à eleição, ir a votos, assim, dentro do PSD, terá que percorrer um longo caminho, porque é preciso ganhar o partido. O Dr. Sérgio Marques não tem máquina de partido. É um candidato que poderá ser de consensos, mas não tem máquina. Enquanto que o Dr. Miguel Albuquerque terá uma parte da máquina já do seu lado, o Dr. Sérgio Marques não se conhece a máquina que esteja do lado. Agora, obviamente que se houver eleições, o Dr. Sérgio Marques estará em pé de igualdade, provavelmente com outros candidatos que também não têm máquina. E para mim ainda há de haver um candidato que tenha outra parte da máquina, se isso vier a verificar, que eu duvido que venha a verificar-se, que é a outra parte da máquina, quem é que apoiará? Uma parte apoiará certamente o Dr. Miguel Albuquerque e a outra parte da máquina vai apoiar quem? Eu duvido, porque eu tenho sérias reservas de que o atual secretário regional o Dr. Manuel António tenha também essa máquina, porque o Dr. Alberto João Jardim, se nessa mínima possibilidade de ceder o poder a um dos seus sucessores, não vejo que a máquina se transfira para o Dr. Manuel António. Isso é muito relativo. Por isso eu considero, primeiro, que o Dr. Alberto João Jardim quererá manter-se no poder. Portanto, para isso, estes candidatos são apenas candidatos eventuais. Se o partido for a eleições com o Dr. Alberto João Jardim e perder, nessa altura surgirão estes candidatos como forma de regenerar um novo PSD. Só assim é que eu entendo. Mas se pensa que alguns candidatos foram postos por Alberto João Jardim? Um deles foi. Aliás, é um candidato que foi anunciado pelo próprio Dr. Alberto João Jardim para o suceder, que é o atual secretário regional, o Dr. Manuel António. Esse foi assumidamente o candidato indicado pelo Dr. Alberto João Jardim. No entanto, outros poderão surgir para, como se diz na gíria, dividir para reinar. O Dr. Alberto João Jardim, quantos mais candidatos surgirem, para ele é melhor. Ninguém se entende, eu vou outra vez a eleições. Portanto, a minha perspectiva é essa. Eu não acredito que no contexto atual da política regional, o Dr. Alberto João Jardim saia nos finais de 2014, haja uma eleição em 2015 e com a tranquilidade que se anuncia. Duvido muito que o Dr. Alberto João Jardim é como o escorpião. Está nos genes de ser o único a mandar no partido. E ou sai derrotado, ou, eventualmente, outra vicissitude que possa acontecer. Nós não somos eternos. Poderá haver outra vicissitude, mas aí já não é uma vicissitude política. No entanto, eu acredito que o Dr. Alberto João Jardim quer ir a eleições novamente porque pensa ele, há uma mínima possibilidade disso acontecer,
que ganhará essas eleições. Ora, no seu pensamento, essa realidade a ser concretizável, obviamente que seria mais um vencedor. No entanto, o povo da Madeira e os eleitores da Madeira e do Porto Santo vão-lhe indicar o caminho de saída. Humberto Vasconcelos, para si o cenário de Alberto João Jardim continuar no poder poderá ser uma verdade ou não passa do Não acredito que o Dr. Alberto João Jardim caia nesse erro de continuar no poder. Claramente era um erro. E eu tenho a sensação, tenho a certeza que se isso acontecesse, a população iria penalizar grandemente o PSD por um arrastar desta liderança na atual conjuntura. Porque as eleições autárquicas foram claramente uma penalização diretamente ao líder do partido. Foi muito mais um cartão vermelho ao líder do partido do que aos candidatos do PSD, exceto alguma outra situação que conheço particularmente, que o candidato tem culpa, claramente, os candidatos têm culpa da situação, mas têm culpa porque o líder os quis manter lá quando os sinais os diziam que tinha de alterar. E, portanto, quando o líder mantém candidatos que não conseguem ganhar eleições depois, quando o líder já não é uma mais-valia para esses candidatos ganharem eleições como no passado foi, é lógico que seria um grande erro o Dr. Alberto João Jardim se querer perpetuar no poder. Penso que não deve acontecer. Se acontecer, é o maior erro político que ele cometerá, porque a população não irá claramente gostar disso. E por isso que o PSD também não operará. O próprio PSD sente-se, e quem anda no terreno a trabalhar, que a vitória quase conseguida do Dr. Miguel Albuquerque nas eleições internas foi claramente um cartão ao Dr. Alberto João Jardim, à liderança atual do Dr. Alberto João Jardim. Só não aconteceu por razões que por vezes quem não está no terreno não conhece, mas poderia ter conseguido junto à derrota. Portanto, hoje essa eleição seria um desastre para o próprio PSD. Relativamente ao Dr. Sérgio Marques e o aparecimento desta candidatura agora, eu penso que é uma candidatura que sai da fornada de pessoas muito ligadas à atual Comissão Política e ao partido. Acho que é importante, de qualquer maneira, acho que é importante para o partido haver o aparecimento de mais candidaturas para se discutir bem o partido e depois conseguir uma liderança forte, porque é melhor se apresentar ao partido em eleições diretas do que não se apresentar e depois estar a fazer internamente o boicote completo a uma liderança futura. Acho que é bom, acho que o Dr. Sérgio Marques esteve bem na apresentação da sua candidatura. Para o Dr. Miguel Albuquerque, o importante é que hajam candidatos e que hajam eleições, para o partido haver alteração. Quanto mais candidatos houver com o valor que tem o Dr. Sérgio Marques, penso que é positivo para o partido. Agora não sei se há 4 candidatos, se eu 4 candidatos, 3 existem. Não se sabe bem se é um candidato, isto vai ser sair do Alberto João Jardim, se não sair, portanto há aqui uma indefinição, há mais um jogo de bastidores nessa área e ainda há um importante candidato que não se sabe ainda nenhum ato público, até poderá estar a apoiar algum dos atuais candidatos. Mas eu penso que é benéfico para o partido ter mais candidaturas. O Dr. Miguel Albuquerque, não há problemas para o Dr. Miguel Albuquerque, acho que ele tem um programa, tem uma ideia, tem ideias claras para o partido, não está ligado ao atual líder do partido para o futuro, do ponto de vista das ideias que tem para o partido. Os atuais candidatos têm eleições claramente ao Dr. Alberto João Jardim e um deles claramente é posto pelo Dr. Alberto João Jardim e constantemente apoiado por ele, tendo muito mais hipóteses do ponto de vista da máquina, esse apoio surgir. Os militantes penalizam muito quem está hoje ligado ao Dr. Alberto João Jardim, portanto a leitura faz-se-á numas próximas eleições, esperando que o Congresso seja antecipado, que os militantes queiram que o Congresso seja antecipado, porque acho que o próximo líder do partido tem de ir a eleições internas para ser candidato nas legislativas de 2015 e, portanto, não pode haver aqui uma monarquia no sentido de alguém passar testemunho e depois esse líder ser candidato ao partido e, portanto, tem de haver aqui clarificação e o Alberto Jardim tem de perceber, não só pela idade, mas também pela conjuntura atual, que chegou à altura clara de deixar os novos caminhos para o PSD e novas lideranças para o PSD. Outros nomes Deixa-me saber se no seu entender há só um nome que não é da facção do Jardim, do Presidente do Governo. Eu não digo que é uma facção, não há um apoio direto do Alberto João Jardim, manifestou claramente o apoio ao Dr. Manuel António. Manteve-se em silêncio, até viajou, penso que
fosse também, mas há claramente aqui um silêncio absoluto sobre esta candidatura do Dr. Sérgio Marques. Eu lembro-me quando o Dr. Miguel Albuquerque da sua candidatura, o João da Madeira lançava logo, para já fez desaparecer o Dr. Miguel Albuquerque, e depois houve ataques pessoais diretos. Neste momento há um silêncio à volta da candidatura do Dr. Sérgio Marques, algo comprometedor, o porquê do silêncio do líder. E não manifestou, podia ter manifestado, podia já ter feito uma declaração pública sobre a importância de haver vários candidatos para o partido e que discuta o partido para uma futura liderança, e este silêncio demonstra que algo ainda pode surgir nesta relação do Dr. Alberto Jardim e do Dr. Sérgio Marques. Ok. Professor Agostinho Soares, pensa que o facto de haver vários candidatos significa que há várias fações no Partido Social Democrata? Parece que há muita castanha no interior do PSD mesmo. Mas é que tempo se chegou? Ainda bem que chegamos a este tempo em que há vozes do PSD a elogiarem o facto de haver diversos candidatos e entender isso como positivo para o partido e consequentemente positivo para a própria região. Porque quando as diversas candidaturas surgiam no interior do Partido Socialista, era a voz corrente, e isso passava das centrais difusoras de opinião do PSD até a comunicação social e a opinião pública, que o PS, porque tinha diversas pessoas a se candidatar à liderança, era um saco de gatos com facções, que ninguém se entendia e que por isso não merecia a confiança da população. Mas o que verificamos é que, de facto, chegamos a um tempo em que se reconhece que dentro dos partidos se disputam as grandes ideias, os grandes confrontos devem surgir inicialmente dentro dos partidos, e ainda bem que aparecem diversas candidaturas, seja no PSD, seja no PS, e oxalá que um dia também surja no CDS estas diversas candidaturas nos momentos das disputas das lideranças, porque isso só é positivo para a liberdade de pensamento em cada um dos lugares e na própria região. Por outro lado, eu não conheço tanto o aparelho do PSD como outras pessoas que aqui falaram, mas julgo que deve haver um reconhecimento da Comissão Política do PSD e do próprio Alberto João Jardim, que afinal a candidatura do Manuel António não seria uma candidatura que gerasse consenso e uma dinâmica de vitória no interior do partido, e por isso surge uma nova candidatura, a ver se essa candidatura, por ser jovem, por ser alguém que até recentemente mostrou algumas divergências muito leves com a direção do partido, se no fundo capta alguns dos insatisfeitos com a atual liderança. O então dito de outra maneira, talvez seja dividir para reinar. De qualquer dos modos, eu parece-me, e isto é bom que as pessoas percebam, que nos partidos, apesar do debate, que é importante, acaba por ganhar aqueles que dominam os aparelhos partidários. E a grande questão, por tanto se falar da máquina, é porque essa máquina existe em todos os partidos. E a máquina que é fundamental para a ascensão, para a manutenção ou para as quedas das lideranças. E o que acontece no PSD, e já se percebeu isso anteriormente, é que a própria máquina possui deficiências já nos seus parafusos. Isto é, a máquina já não funciona como um todo, já tem fricções, e é essas fricções que permitem que possam surgir surpresas nas disputas internas, como a surpresa de Miguel Albuquerque, e eu penso que os militantes do PSD chegaram à conclusão, de facto, de que Alberto João Jardim não é hoje senão um peso, e vou utilizar este adjetivo sem a carga que ele
denotativamente possui, mas um peso morto no partido que só traz malefícios ao próprio PSD. A apresentação de uma liderança ao governo, por exemplo, de Alberto João Jardim, em próximas eleições, antecipadas ou não, seria já uma carta de derrota que o PSD assumia. Quer dizer, a população que o ergueu quase a um lugar de divindade nisto Olímpio, já hoje a revolta perante os problemas que as pessoas sentem é tão grande que o Alberto João Jardim hoje é o problema do PSD, e com ele à frente de alguma lista no combate eleitoral significa certamente derrota, e eu não vejo que os militantes do PSD consigam sustentar esta situação durante muito mais tempo. Eu concordo com o Agostinho Soares quando ele diz que o candidato mais próximo do Jardim poderá ser um sinal de derrota. Bom, eu acima de tudo acho que neste momento a liderança do PSD é irrelevante para a Madeira. Pode ser muito importante internamente para o PSD, para uma tentativa de sobrevivência do PSD, mas neste momento, do ponto de vista da sociedade madeirense, não é para aí que se está a olhar no sentido de encontrar um caminho. Claro que todas estas candidaturas significam uma mudança e significam algo que se está a acontecer dentro do PSD, porque não se pode entender que um partido que durante décadas foi um partido de um homem só, de um único candidato, de um único líder, agora de repente passa a ser um partido com 4, 5 ou mais candidatos, e isso seria entendido apenas como uma situação normal. É uma situação normal num partido existirem vários candidatos. No entanto, a matriz do PSD e da estrutura do PSD nunca foi essa. E, portanto, neste momento, ou se antes se apresentava um único líder, um único candidato como uma garantia de união, agora que aparecem 4, 5 ou mais, vamos ver, candidatos, isso só pode significar uma certeza de desunião e de desagregação. Agora, nós temos obviamente alguns candidatos que estão a ser lançados para cima do tabuleiro do xadrez para tentar condicionar outros candidatos. Estamos a falar de uma luta interna, acima de tudo de uma luta pelo poder. Repare-se que quando nós olhamos para os vários nomes que têm surgido, que se assumem definitivamente como candidatos, outros que levantam essa possibilidade, nós estamos a falar de vários gatos do mesmo saco. E todas essas personalidades não se distinguem numa espécie de ideia para a Madeira, numa espécie de caminho diferente uns dos outros. Acima de tudo, ouvimos falar de nomes e não de projetos. Neste momento o PSD tem muitos nomes, não tem projeto. E isso, do ponto de vista da necessidade da Madeira e dos madeirenses para o seu futuro, isso é uma não solução. Aliás, eu penso que, ao contrário do que aconteceu durante décadas, em que o resultado dos partidos que se opunham à governação do PSD dependia muito dos erros, da maior quantidade ou menor quantidade de erros que o PSD fosse cometendo, ou seja, era o PSD que definia, de certa forma, os resultados da oposição. Neste momento está completamente ao contrário. Neste momento é o projeto da oposição que pode permitir mais ou menos força no PSD em próximas eleições. E eu estou convencido que nessa que já não é bem a oposição, porque não podemos esquecer que essas forças já estão no governo da maior parte das autarquias aqui na Madeira, e portanto nós neste momento temos alguma dificuldade de catalogar quem é que é a oposição na Madeira neste momento, mas essas outras forças que não alinham pelo PSD irão encontrar um projeto, um caminho, uma solução que será agregadora da atenção da sociedade madeirense
E é esse o fator definidor, independentemente de quem ganhe as eleições no PSD. Agora, uma coisa é certa, ou uma coisa não é certa, que um dos candidatos que estão perfilados para o PSD não seja o próprio Alberto João Jardim. Aliás, parece-me, e aqui comungo da leitura de Lopes da Fonseca, que muitos destes candidatos, ou alguns destes candidatos, e outros que não são candidatos, mas que surgem no panorama político com determinado tipo de atitudes, resultam de uma estratégia desesperada de Alberto João Jardim para tentar manter-se no poder ainda mais tempo. Claro que, como já disse Humberto Vasconcelos, isso seria e será um erro crasso e que irá ainda afundar mais o PSD. Fazendo então uma analogia ao seu mais recente livro, podemos dizer que a couve da Albertina já passou a história. Bom, eu diria que nós estamos na tal fase final em que os bichos se dão conta de que a couve foi mal gerida e que houve uns aldrabunzinhos por ali a lhes estragar o futuro. Mas, tal como na couve de Albertina, a história não acaba aí. É preciso construir uma nova couve, ou plantar uma nova couve, desenvolver uma nova couve. É preciso pagar as dívidas que se criaram e temos muito tempo pela frente para consegui-lo. E a visão neste momento tem que ser para aí, tem que ser para a nova couve, tem que ser para o futuro, tem que ser para a nova solução. O PSD e qualquer candidato que surja dentro do PSD representa o passado, representa a desgraça que temos hoje. E é preciso não esquecer que ainda não surgiu um candidato no PSD que não fosse um candidato do sistema que vigorou durante estes 30 e tal anos. Muito bem. Então agora passávamos à segunda questão. Isto é quase duas questões em que uma resposta englobará. Como sabe, o Lopes da Fonseca, pelos motivos adjacentes, uma vez que foi referenciado no Jornal da Madeira também há pouco tempo. O que eu perguntava é se, em primeiro lugar, as autarquias de outras cores terão mais dificuldade em governar e como é que vem o destaque que a oposição, de certa forma, está a ter mais recentemente no Jornal da Madeira, incluindo várias primeiras páginas. Aliás, indo na sequência daquilo que eu disse na anterior questão, a estratégia do Dr. Alberto João Jardim, para mim, a estratégia é clara. Ele quer-se voltar a candidatar, quer-se vingar do Dr. Miguel Albuquerque, e a única forma de se vingar é, mesmo não ganhando, também o Dr. Miguel Albuquerque não ganha. Portanto, o Dr. Alberto João Jardim, nessa estratégia, está a preparar um ataque a toda a oposição. Começou com o CDS, esta semana foram 3, onde eu me incluí. Vai com uma estratégia da infâmia, da devassa, portanto, tudo baseado naquilo que ele é exímio. Ele sempre foi exímio em insultar, em devassar, em colocar em causa tudo o que é a oposição, tudo aquilo que não concorda com ele. Todas as pessoas que não concordam com ele são devassadas publicamente. Aliás, basta vermos que na campanha e na pré-campanha das autárquicas o que aconteceu com o atual Presidente da Câmara de Santa Cruz, onde foi devassado pelo Jornal da Madeira. Mas felizmente os eleitores já sabem o que é que representa o Jornal da Madeira. Representa Alberto João Jardim. Hoje em dia o Jornal da Madeira é passa a expressão, o pasquim de Alberto João Jardim. Funciona para ele e não para mais ninguém. Aliás, nem dentro do PSD alguém pode considerar que o Jornal da Madeira está ao seu serviço. Está ao serviço de um homem que se chama Alberto João Jardim. E a estratégia dele é devassar, insultar, infamiar, destruir, tentando ele, vai destruindo os candidatos, os dirigentes, os deputados da oposição. Não vai conseguir, porque da parte do CDS, nós somos quase uma muralha, dificilmente nos irá provocar estragos, principalmente vindo de onde vem. No entanto, se repararmos, agora virou-se já não para o CDS, mas para o PS. Hoje começou com o atual Presidente de Porto Santo, provavelmente na próxima semana são outros. Isto é a estratégia dele. Portanto, a estratégia dele no Jornal da Madeira tem, obviamente, um objetivo. É destruir a imagem dos líderes ou deputados da oposição, pensando ele que irá, com isso, conseguir almejar o tal objetivo e a tal estratégia
de voltar a candidatar-se através de umas eleições antecipadas. Portanto, isto é negativo para o próprio PSD, porque as pessoas já não se revêem neste tipo de atuação do PSD, sobretudo através de Alberto João Jardim. As pessoas abominam este tipo de campanha feita pelo Jornal da Madeira, que é uma campanha suja, mas é à imagem do próprio líder que temos atualmente no PSD, mas as pessoas já não se revêem nisto. Portanto, até aqui ele está a prejudicar o próprio PSD, neste momento, até aqui, porque esta imagem que ele transmite através do Jornal da Madeira é uma imagem que é própria de países ditatoriais, onde o ditador, através de um órgão de comunicação social, tenta desmontar, tenta devassar os adversários. Como não os pode meter na prisão, como não os pode exilar, como fazia em alguns países, ou fazem em alguns países ditatoriais, tenta devassá-los através da comunicação social, pensando que vai conseguir o tal anseio de destruir as pessoas. Não consegue, nunca conseguirá, e portanto esta estratégia vai falhar rotundamente. Virar-se-á contra ele, aliás. Depois, em relação às autarquias, penso que as autarquias vão ter grandes dificuldades enquanto o Dr. Alberto João Jardim estiver no governo, sobretudo as que não são do PSD. Já o disse aqui, e até noutros programas, que as autarquias que não são do PSD vão ter um relacionamento muito conflituoso com o Dr. Alberto João Jardim. A começar, aliás, já se viu, começar por aquelas onde ele, através do partido que está na oposição, já começa a usar o Jornal da Madeira para atacar os próprios executivos que não são do PSD. Santa Cruz, Machico, Porto Santo, os primeiros, o próximo será o Funchal, depois São Vicente. Aliás, é indiscriminado, atacará toda a gente. E depois é muito difícil um executivo que não sendo do PSD ter um relacionamento institucional correto com um homem destes. Impossível, praticamente. É que ele, volto a dizer, é uma pessoa irreversível, não tem cura. O comportamento do Dr. Alberto João Jardim atualmente na política é do indivíduo doentio, precisa de tratamento, mas rápido. E diria mais internamento, provavelmente. O Dr. Alberto João Jardim acha-se que é dono dos madeirenses, manda nos madeirenses e nos porto-santenses. Mas as populações já lhe deram uma resposta nestas eleições e vão-lhe dar outra se candidatar à presidência do governo. Porque as pessoas acham que isto tem um limite. E o limite dele acabou, o tempo dele acabou. Se não acabou, vai acabar nas urnas. E, portanto, terminando o que disse, o Jornal da Madeira está a fazer um papel daquilo que chama a falta de deontologia total da comunicação social escrita que possa haver num país. Democrático, obviamente, num ditatorial, não podemos falar num democrático. No entanto, provavelmente, da fúria do Dr. Alberto João Jardim plasmada na comunicação social escrita do Jornal da Madeira, ele vai, certamente, sobrar para ele. O Jornal da Madeira, provavelmente, devido a isto, vai acabar em breve, quando começarem os processos a perdê-los e a ter que indemnizar as pessoas. O Jornal da Madeira provavelmente acabará por falta de liquidez financeira para pagar todas as indemnizações que vai ter que pagar perdendo os processos em tribunal. E veremos até que ponto é que o Dr. Alberto João Jardim vai ter ainda um pasquinho para poder fazer a tal campanha que eu acredito que venha a ocorrer no próximo ano, se o Jornal da Madeira antes disso acabar. No seu caso específico, vai fazer alguma ação? Sim, um processo, obviamente, um processo civil contra o Jornal da Madeira. E depois um processo de crime também contra a pessoa que profere determinados impropérios no Jornal da Madeira. Isto aqui não há contemplações com estas pessoas, não pode haver. E o CDS vai atuar com outro processo contra o Jornal da Madeira. Portanto, só nós vamos fazer 5 processos. O Dr. Mário vai fazer um processo contra o Jornal da Madeira, um processo civil e outro crime, e mais pessoas, o Presidente do Partido vai fazer também mais um processo. Só da nossa parte são 5. Agora veja, dos outros provavelmente o que virá. Vamos ver como vai acabar. Exatamente. O Humberto Vasconcelos, a pergunta inicial aumentante. As duas perguntas. Bom, as câmaras vão ter mais dificuldade? É natural que as câmaras tenham alguma dificuldade devido a esta questão do relacionamento e mostrar um pouco as questões partidárias com os institucionais. Eu acho que a presidência do Governo devia ter uma relação institucional com as câmaras. As câmaras têm a sua autonomia própria e autonomia financeira, respeitá-las, porque penso que para voltar a conquistar as câmaras do PSD
não será com ataque e com este tipo de atitudes que o conseguirá fazer. Deve haver aqui o objetivo do PSD terá ser conquistar as pessoas através do tempo, mostrando que as atuais lideranças das câmaras não cumprem determinados objetivos a que se propuseram ou não estão a cumprir bem a função a que se expuseram no debate político, sempre, e não com os ataques diretos e com que o atual líder, o atual Presidente do Governo Regional possa vir a fazer. Agora, é mais difícil, sem dúvida, governar sem o apoio do Governo Regional, será mais difícil, mas as pessoas que se candidataram sabiam que isso era uma realidade e, portanto, têm de conseguir ter arte e engenho para conseguirem governar sempre com estas dificuldades. Relativamente ao Jornal da Madeira, Mas já foi avisado algumas vezes. sim, relativamente ao Jornal da Madeira, eu custa-me muito ver jornalistas escreverem determinadas coisas, depois inverdades até. Ainda hoje vi sobre o Porto Santo se falar de um cumprimento de promessas, quando estamos uma semana de exercício autárquico, é algo estranho, mas o jornalista que se sujeita a escrever aqui também percebe pouco do ponto de vista do que está a escrever e, portanto, acaba por não dominar as matérias e não escreve. Ele simplesmente acabou por fazer a paginação do artigo que recebeu e, portanto, acabou por não demonstrar que era um jornalista ali. Claramente vejo isso no ataque, porque tenho acompanhado e já percebi que estão a passar pelos municípios todos. Em São Vicente tenho estado com mais atenção, vi que a questão do Tribunal já foi falada 2 vezes, a questão do Tribunal, sem nada de novo, quando a questão do Tribunal de São Vicente que foi levantado é claramente um erro político do Dr. Romeira e do Dr. Prada do PSD, que foi em Lisboa convencer com documentozinhos, levaram uns papelinhos para uma reunião para Lisboa e o Dr. Guilherme Silva e não convenceram nada, porque para resolver o problema do Tribunal de São Vicente teria de ser antes de estar na Secretária da Ministra, tinha de ser resolvido nos seus devidos lugares e deixaram arrastar-se claramente por impreparação do anterior Presidente da Câmara e agora estão aos poucos a tentar colocar o Tribunal que saiu de São Vicente como que fosse atualmente. Quando aconteceu no anterior mandato, isso demonstra bem que se está a fazer artigos estranhamente e, portanto, acho que o Jornal da Madeira está no caminho errado, não concordo claramente, não concordo que se façam este tipo de artigos, ainda por cima sem muito cedo. Acho que os jornalistas deviam ser isentos e deviam fazer um trabalho como o Diário faz ou como outro órgão de comunicação faz. A lei é claramente um ataque pessoal, já fui várias vezes atacado no Jornal da Madeira e por isso condeno claramente este tipo de comportamento contra as pessoas e contra a vida das pessoas. Eu fui pessoalmente já atacado várias vezes, se eu devido tempo também irei agir porque não concordo e por isso, apesar de ser do PSD, não concordo que se utilize um instrumento do Jornal da Madeira para atacar pessoas na sua vida privada, quando até agora não se via ataques nenhum. Só se começou a ver agora, de repente o Jornal da Madeira passou de um jornal que só dizia bem de tudo o que acontecia e de repente começa-se a dizer mal de uma data de lugares do que vai acontecendo nestes lugares, Porto Santo, o Mexico, aconteceu agora e portanto naturalmente pode acontecer noutros municípios também, mas não concordo e sou contra a atual situação do Jornal da Madeira em relação e prevejo mesmo que haverá dificuldades para o futuro a manutenção do Jornal da Madeira a seguir esta política. Muito bem. Professor Agostinho, concorda com esta opinião do Humberto? Concorda com o modus operandi do jornal nos tempos? Eu nunca concordei com o Jornal da Madeira desde que o Jornal da Madeira é um servidor, deixou de ser a propriedade legítima da Diocese e passou para a propriedade ilegítima do Poder Regional, porque eu, como pagador compulsivo de impostos para o Jornal da Madeira, sinto-me ultrajado nos impostos que pago e só sinto pena, de facto, de alguns trabalhadores ou da generalidade dos trabalhadores que lá trabalham, porque têm família também, mas que estão limitados na sua escrita, na sua prática profissional,
porque precisam de dar vazão a diretrizes que saem naturalmente de comissões políticas partidárias. E, de facto, num primeiro momento, o Jornal da Madeira percebeu-se que estava a fazer uma mostragem das propostas no fundo das câmaras que tinham ganho, dos partidos que tinham ganho as câmaras e que estavam na oposição anteriormente. Acho que essa até é uma prática boa para qualquer partido de oposição, quer dizer, elencar as promessas e verificar se de facto essas promessas estão a ser cumpridas. Acho que isso é um bom trabalho da oposição. E nós, como sabemos que o Jornal da Madeira não é um órgão livre, mas um órgão de tributo partidário, o que segue a voz de uma facção dentro de um partido, sabemos que a função do Jornal da Madeira é divulgar esse pensamento. E só que esse pensamento deteriorou-se, efetivamente. E de repente há uma loucura que se apoderou do Jornal da Madeira e que passa para o papel abjeto de devassar questões pessoais, questões familiares, e que eu no fundo sinto-me ofendido por isso, porque eu também com os meus impostos proporciono que isso aconteça, e seja através do Jornal da Madeira, seja através de outro qualquer órgão de comunicação, acho que o papel da comunicação social não é esse, é triste. E isto só vem dar razão àqueles que entendem que, de facto, o Estado não deve, para que não haja situações deste tipo, o Estado não deve ser dono de nenhum órgão de comunicação social. Principalmente porque o Estado o que faz é vir aos bolsos dos cidadãos, como vemos agora, por exemplo, em relação à RTP, vir aos bolsos dos cidadãos patrocinar órgãos de comunicação social que deviam estar no mercado com as mesmas regras dos outros e sujeitar à qualidade do seu produto. Porque se o Jornal da Madeira estivesse no mercado oferecendo este tipo de produto, livremente, no mercado livre, naturalmente sujeitava-se, não se falava do Jornal da Madeira poder vir a fechar daqui a alguns meses, não, já tinha fechado há muito tempo, porque não vendia, não tinha publicidade e não tinha nada, quer dizer, com este tipo de jornalismo tipo Pasquim, as pessoas já não eram capazes de comprar e, portanto, o Jornal da Madeira tinha falido. Como eu entendo que todos os órgãos de comunicação social devem ser privatizados e se sujeitarem às leis do livre mercado. Agora, em relação às câmaras municipais, isto parece um déjà vu. Isto, antigamente era só em relação a Machique, quando Machique teve uma Câmara socialista e antes até da UDP, que no fundo as governações camarárias viram-se em tremendas dificuldades, não só para promover uma parte do seu programa, mas até para o próprio pagamento de salários e despesas correntes. Ora, na altura, em relação ao Porto Santo, até houve uma outra atitude. Foi a atitude da sedução. Não foi esta atitude de ataque frontal. E na altura ainda havia um bom senso para se perceber, e percebesse porque as pessoas também percebem que no Porto Santo quem atacasse os porto-santenses, que eu fosse daqui para lá atacar os porto-santenses, não teria frutos eleitorais. Na altura foi através de um ato de sedução que se tentou transformar delicadeza, convívios, transformar o Porto Santo e fazer alguma oposição legítima no Porto Santo, que resultou depois na vitória eleitoral na altura do PSD, depois das governações de Góes Mendonça. Agora, com
com esta prática, eu também me parece que vai instigar as populações a defenderem a defenderem os seus líderes municipais, os seus presidentes de Câmara, os seus presidentes de junta de freguesia, e vão, portanto, esta prática vai facilitar até que se desculpe alguns erros de governação comarária. Porque deste modo eu julgo que o PSD está a fazer um favor aos edis que foram eleitos agora. Muito bem. A Spínola, por isso também já foi uma ou duas vezes avisado no jornal. Deixei de lê-lo há muito tempo, já não sei se isso acontece ou não. De qualquer das formas, eu julgo que o Jornal da Madeira já não é um projeto jornalístico. Aliás, os jornalistas que lá trabalham têm o seu cartão profissional aprisionado, e o Jornal da Madeira, tal como está, é um projeto para encerrar. Aliás, os próprios trabalhadores do Jornal da Madeira devem perceber que, deixando-se instrumentalizar desta forma, deixando com que o Presidente do Governo Regional faça daquele que já foi um projeto jornalístico apenas um folhetim partidário, estão simplesmente a assinar o seu atestado de óbito, porque a partir do momento em que existam mudanças na Madeira, e elas têm de existir, aquele jornal não cumpre qualquer função na nossa sociedade, porque obviamente um novo poder não vai querer fazer a mesma coisa que Alberto João Jardim está a fazer, que é utilizar o que já foi um órgão de comunicação social para atacar fações, partes digamos, algumas pessoas do seu partido e de outros partidos e autarquias que não têm a mesma cor política. Portanto, eu julgo que o Jornal da Madeira tem um problema, ou se calhar uma parte boa para nós, que é já não tem qualquer crédito. As pessoas olham para aquelas notícias e veem lá a cara estampada de Alberto João Jardim, independentemente de quem assine o texto. As pessoas sabem perfeitamente que aquele é o discurso, é a vontade de Alberto João Jardim, e portanto já dão um desconto e portanto já não têm crédito nenhum. Em relação à governabilidade ou às dificuldades de governação nas autarquias que não foram ganhas pelo PSD ou foram perdidas pelo PSD, eu penso que neste momento, ou esta conjuntura atual, é muito diferente daquela que aconteceu há algum tempo atrás, nomeadamente com o Machico, porque, por um lado, neste momento o Governo Regional não tem nada para dar e, portanto, também, se não tem para dar, também não tem para tirar. Vai fazer guerra política, vai fazer pequenas coisas para chatear, mas na prática concordo que efetivamente isso só vai ajudar os executivos, os novos executivos dessas câmaras municipais. E vai ajudar como? Porque efetivamente aqueles executivos foram eleitos pelas pessoas que vivem naqueles concelhos. E o que o Governo Regional ou Alberto João Jardim está a fazer é a se divorciar das escolhas e da vontade que aquelas pessoas fizeram. Ele não se recorda, mas era bom que pensasse nisso, ou então que esqueça e continue as asneiras que está a fazer, que quem garantia a ligação do poder PSD ao nível do governo junto das pessoas eram as autarquias, que eram da mesma cor política e que obviamente faziam muito bem essa ponte. Neste momento esse cordão, essa ligação, essa ponte foi cortada, e o que Alberto João Jardim está a fazer é aumentar o abismo que separa o Governo Regional das populações. E isso, efetivamente, só facilita o tal projeto de mudança que começou a 29 de setembro. Por outro lado, há também um cenário muito distinto em relação à conjuntura que um executivo do PSD teria, que é: os executivos do PSD tendencialmente eram escolhidos não de acordo com a própria competência, salvo, obviamente, raras exceções,
mas muitas vezes de acordo com a fidelidade ao chefe, a Alberto João Jardim, a tal lealdade cega. Neste momento, as câmaras que ganharam têm executivos escolhidos de uma forma genuína pelas populações e que foram reunidos de acordo com uma escolha entre os melhores, ou seja, sem estar refém daquela lógica da máquina laranja em que só é premiado, nomeadamente com estes cargos ou com estas posições nas listas, quem andasse com a cabeça mais perto dos pés. E este cenário que temos agora, ao nível destas câmaras que mudaram, significa também pessoas mais empenhadas naquilo que estão a fazer, mais motivadas, mais competentes, e isso vai se traduzir num trabalho melhor. Muito bem. Vamos ver de facto se as câmaras que não tiverem o apoio de Jardim, de facto o povo vai mostrar essa revolta nas eleições. Vai com certeza, porque isso vai ser a continuidade de uma escolha que já fizeram. Muito bem. Ok, mais uma vez muitíssimo obrigado por terem vindo aqui.